Mateus capítulo 14 e o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Meus queridos, nesses dois textos que nós lemos nesta noite, quando eu estava lendo esse texto nessa tarde, nós vamos entender que em duas situações Jesus, ele acalmou a tempestade. Aqui está confirmado pelo evangelista Mateus, quando ele narra essas duas histórias. Quando eu e você lemos, nós vamos ver que na primeira história que nós lemos, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Na segunda narrativa em que nós acompanhamos a leitura, nós vamos ver que Jesus estava fora do barco e veio andando sobre as águas. E aí eu comecei a tentar entender algumas coisas nesses textos e pude entender que acontecem diferentes situações na vida do ser humano, diferente tempestade da nossa caminhada, que geralmente nós nos assustamos diante das diversidades. Imagina os discípulos, primeira hora, estavam enfrentando a adversidade com Jesus dormindo na polpa do barco. Daqui a pouco, outro dia, a Bíblia Sagrada está nos dizendo que os discípulos estão enfrentando a tempestade com Jesus vindo em direção, caminhando por cima das ondas. Jesus estava fora do barco. Então essas duas tempestades que nós lemos na Bíblia Sagrada, elas vêm para nos ensinar sobre as dificuldades em que nós enfrentamos na nossa caminhada. Certamente você que está ouvindo aqui nesta noite, você já tem passado por problemas, né? Quando a gente fala tempestade, a Bíblia Sagrada fala em tempestade, nós podemos entender que são dificuldades que passamos, que são problemas que nós enfrentamos. Então eu acredito que cada um de nós que estamos aqui nesta noite, já passamos por dificuldades, estamos enfrentando uma tempestade em nossas vidas, e às vezes nós pensamos que está tudo bem, que nada está errado, mas do nada o nosso barco começa a ser açoitado pelas águas desta vida em que nós vivemos, começa a ser açoitado pelos problemas. Durante as tempestades, os nossos pensamentos, eles se alteram, eles ficam confusos, porque nós não sabemos muitas das vezes em que direção tomar. Ou nós achamos que Jesus está no nosso barco e está dormindo, ou nós achamos que Jesus está fora do barco, simplesmente observando a situação que nós estamos passando. Mas nesta noite eu quero te dizer que se nós estamos passando pela tempestade, se nós estamos sobrevivendo por essa tempestade, é porque a mão poderosa desse Deus está guardando as nossas vidas. Se nós estamos ainda vivendo, é porque Deus está conduzindo a minha vida e a tua vida. Então não te preocupe, passando pela tempestade, Jesus estando dentro do teu barco ou lá fora, observando o que você está fazendo, Deus está no controle de todas as situações. O interessante é que muitas das vezes, quando a gente fala de tempestade, dos problemas em que nós estamos enfrentando, um dos pontos que vem na nossa mente é que o problema é grande demais para nós enfrentarmos no momento em que nós estamos vivendo. É o primeiro ponto em que a adversidade ela ataca a nossa mente, dizendo: ei, esse problema que você está enfrentando é grande demais. Essa tempestade que está passando sobre a tua vida, ela é grande demais. Ou seja, nós começamos a achar que não temos capacidade para não suportar os problemas em que nós estamos enfrentando, e aí a nossa fé começa a abalar. O que nós precisamos entender é que o
próprio Deus, Ele nos dará força para vencer, para passar do outro lado, porque Ele é a prova da maior autoridade sobre esta palavra. E você pode dizer, mas para quê, pastor? É porque na primeira tempestade, Jesus dormia no barco para mostrar que como Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Você pode observar que quando o vento e as águas açoitavam aquela embarcação, Jesus deitado no barco, os discípulos correm para ele e dizem: mestre, não se dá conta que nós estamos perecendo? E aí dá a prova de que ele está com o controle da situação na mão. Por quê? Porque ele se levanta daquela embarcação, ele levanta a sua mão, levanta a sua voz e ordena que o vento e as águas se acalmem. Na segunda circunstância, nós vamos ver Jesus provando que ele domina terra e céus, porque ele vinha caminhando por cima das águas. E quando os discípulos olham e veem, dizendo: ei, é um fantasma que vem em nossa direção, mas Jesus levanta a sua voz e diz: ei, não tenham medo, sou eu, o próprio Cristo. Ou seja, Jesus tendo controle sobre tudo. Ei, nós não precisamos temer diante das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Se a água está batendo na tua embarcação, saiba que se você confiou o controle do teu barco para esse Deus, Ele não vai deixar você naufragar. Oh, aleluia! Ele não vai deixar você submergir nessa circunstância que você está vivendo. Quem sabe você está aí pensando: mas é tão difícil, diante de todos os problemas que eu já tinha, agora vem essa circunstância dessa pandemia, que acabou atrasando tantas coisas na minha vida. Ei, Jesus não perdeu o controle da situação, Ele está olhando para você, Ele está cuidando da tua vida, porque Ele tem o controle sobre tudo e sobre todos. Então não pense em desanimar, porque a tempestade passa, os problemas passam e Jesus continua controlando as nossas vidas. Você pode crer nesta noite que esse Jesus está direcionando a tua embarcação para o ponto seguro. Quando nós achamos que nós não vamos conseguir, Jesus está vindo em nossa direção para nos ajudar, para pegar na nossa mão, assim como fez Pedro. Mas mestre, se é você mesmo que está andando por cima das águas, então permita que eu vá até o Senhor caminhando por cima das águas. A prova de que eu e você precisamos usar a nossa fé para enfrentar os problemas em que nós estamos vivendo é uma única palavra: fé, acima de todas as coisas. Estando Jesus dentro da embarcação, Jesus prova que Ele tem o controle de todas as coisas e que os seus discípulos não precisavam se apavorar. Ei, Jesus andando por cima das águas, Ele estava dizendo: ei, eu quero dizer para vocês que naquela primeira noite em que as águas açoitaram a vossa embarcação, eu estava no barco para provar para vocês que eu tinha o controle de tudo e vocês não precisavam temer. Agora, quando eu venho andando por cima das águas, eu quero dizer que o controle da situação está nas minhas mãos. Eu e você precisamos acreditar no Deus em que nós buscamos, no Deus que nós servimos, porque é Ele que vai dar a direção que você precisa. Muitas das vezes a embarcação ela pode estar sendo açoitada, mas Jesus sempre vai estar ao nosso lado. Jesus sempre vai estar olhando para você e dizendo: ei, não temas, porque eu estou no controle. Eu vou dar direção para a tua embarcação. Esse mal que veio sobre a tua casa não vai resistir, porque a autoridade está nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Eu quero orar por você nesta noite. Se coloque de pé nesse instante. Queremos colocar diante desse Deus Todo-Poderoso esta tua causa. Quem sabe você está dizendo: ei, eu estou enfrentando um problema que parece ser tão grande
que eu não vou conseguir alcançar vitória. Não pense dessa forma. O maior sacrifício Jesus pagou na cruz do Calvário, e a Bíblia Sagrada diz que ali ele cravou a cédula da separação que separava o homem de Deus, e através da sua morte ele nos deu esse livre acesso para falar com ele. E eu quero ministrar através desta oração a bênção do Senhor sobre a tua vida. Eu quero que você, com uma das tuas mãos, coloque em direção do teu peito, a outra mão você vai levantar para cima, e você vai fazer a tua oração. Você vai conversar com o Papai Celestial, e você vai dizer: Jesus, eu sei que a minha embarcação muitas vezes tem balançado, eu sei que as águas têm titubeado a minha caminhada, tem balanceado a minha fé, mas nesta noite eu acredito que tu estás no controle. Jesus está na tua embarcação. Se você está se sentindo sozinho, Jesus te pega pela mão nesta noite e te diz: ei, use da tua fé que você vai vencer. Feche os teus olhos nesse instante. Poderoso Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, na tua presença nós encontramos nesta noite, usando da nossa fé para colocar diante de ti os nossos problemas. A tua palavra nos diz, Senhor, lá na carta de Pedro, lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, porque é o Senhor que cuida de nós. E nesta noite, Pai, aonde está uma mão levantada, símbolo, Senhor, da nossa dependência de ti, nós estamos apresentando esta causa do teu filho, da tua filha, seja de libertação, de transformação. Nós cremos no milagre, ó Pai. Se for enfermidades, estenda a tua mão saradora e ministra sobre a vida do teu povo nesta noite a vitória, porque nós concordamos com o milagre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nesta hora nós te pedimos e cremos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus de aliança, Você pode adorar o Senhor Deus. Ele está contigo no meio da tempestade.